Vamos, pelo horário marcado, conversar aí com o diretor administrativo da AGER. Vamos conversar mais uma vez sobre estacionamento rotativo pago. Edgar Radeski, bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Erechim. Estamos à disposição de vocês para um bate-papo e nós podermos, talvez, trazermos alguns esclarecimentos necessários à população. Bem, vamos lá. O assunto hoje, vamos voltar a falar sobre a questão do estacionamento rotativo, mas basicamente são das infrações, né? As infrações de trânsito. Eu vou começar lhe perguntando exatamente sobre aquilo que nós comentamos na semana passada e que justamente acabou sendo um fato em que eu tive essa situação, eu particularmente, que quando tinha uma infração que foi colocada no meu veículo, lá aparecia 100 tickets e também por ter excedido 2 horas na mesma vaga. Essa informação aparecia lá na notificação. E nós dois concordamos, nós dois concordamos que aquilo não estava correto e que isso gerava confusão. Pergunto, a AGER fez algum contato com a empresa para mudar esse formato? Sim, fizemos, Evandro, fizemos uma notificação em cima dessa situação e concedemos 15 dias, o prazo, para eles poderem fazer a adequação, visto que envolve TI, mas nós da agência reguladora pensamos que seja algo assim mais fácil de ser inserido no sistema deles e poder emitir aquela via do ticket bem específico do tipo de infração, Como bem colocaste, daqui a pouco se a pessoa, o usuário estacionou em algum lugar e ela não pagou o estacionamento, obviamente aquilo vai gerar, a gente chama de irregularidade. Sim, é uma infração. Então, essa irregularidade de R$ 23, ela estava sendo colocada para o usuário de uma forma mais genérica. E sim, podia gerar facilmente um entendimento que a pessoa estava sendo ali recebendo aquela notificação por um motivo errado, Mas não, o motivo aconteceu, a infração ocorreu, só que ela estava sendo justificada, quando a pessoa lia ali no corpo daquele ticket, dizendo que eram 2 motivos, Poderia ser ou tanto pela falta de pagamento ou pela falta de rotacionamento. Então, nós notificamos a Stacione e acreditamos, então, aí que nesse período aí, então, mas hoje nós estamos dia 16, então, até o final do mês, nós tenhamos já essa adequação realizada e o usuário que, porventura, se envolver em algum tipo de irregularidade, ele vai poder ler no ticket, então, exatamente o que aconteceu. É o mínimo que se espera, que as pessoas assim, tu está sendo notificado por uma infração, por uma irregularidade. Agora, qual é o motivo? No mínimo tem que estar claro, Se você não pagou, falta de pagamento, porque a mesma expressão sem tickets, olha, o ticket ele não é obrigatório, porque o pagamento ele é obrigatório, que, por exemplo, se passar a moto ali e acionar, não vai ter o ticket no carro. Para dar um exemplo disso, ou se você, no momento que você aciona pelo aplicativo, você está ali, você mesmo acionando pelo aplicativo o estacionamento, você também não tem um ticket que vai ser colocado lá. Na realidade, ou falta de pagamento, não tinha o pagamento, ou passar das 2 horas na mesma vaga, enfim, mas o mínimo que se quer é ter uma informação clara para o cidadão por o motivo pelo qual ele está recebendo aquela notificação, não é isso? Exato, isso mesmo. Quando a moto passa por alguma das ruas do estacionamento rotativo pago, ela insere essa placa, esse veículo no sistema. Então, a partir
exatamente daquele momento, o cidadão ele tem o tempo de 10 minutos, o que é usado também, nós estamos falando aí dos 10 minutos de tolerância, esses 10 minutos para poder pagar, para poder resolver aquela situação. Então, o ticket ele só vai aparecer no momento em que um monitor, né, passar por ali e poder colocar, então, o papelzinho no para-brisa do veículo. Então, eu acho que vamos aguardar essa alteração, porque isso me parece muito importante e já pode até deixar de gerar muita confusão. Né, de que as pessoas serem multadas, verdade, né, verdade. porque eu fui um desses casos, né? Foi lá, Sabe, não tinha saldo. Ah, tá, mas se eu não sabe, tinha Evandro, eu saldo, acho que como estava desse jeito assim mais genérico, claro, seria necessário daí o usuário ler, mas ali tem um texto, né? Um texto que não é alguma frase, isso é um texto mais compridinho. Então, no momento, se o usuário lesse todo o texto, sim, ele compreenderia, eu estou encaixado aqui ou na situação A ou na situação B. Só que dessa maneira, realmente ela vai se tornar mais objetiva, né? Então, quando qualquer pessoa que, porventura, tiver essa irregularidade no para-brisa do seu veículo, ela já vai ler diretamente o motivo, né, que ela está encaixada, ou pela falta de pagamento, ou por não ter rotacionado o veículo. Sobre a questão dos parquímetros, com que frequência a AGER fiscaliza o funcionamento dos parquímetros? Porque nós temos, eu não sei exatamente quantos são, mas a gente andou fazendo aí um levantamento em alguns, né, em que eles não estão em funcionamento. É claro que existe aí, é uma máquina, né, ela pode apresentar problemas, mas nós estamos falando de um serviço que precisa funcionar. Com que frequência a AGER fiscaliza os parquímetros, se é que fiscaliza, e tem um histórico desses parquímetros, por exemplo, determinado parquímetro toda hora está dando problema, cada vez que vai lá ele tem Sim. um problema. Tem um histórico para pedir a substituição. Veja, eu estou caminhando aqui para a entrevista, quem está nos acompanhando aqui agora, para esclarecer alguns pontos. Depois nós vamos entrar na questão mais Sim. polêmica, né? Mas nessa questão Sim. dos parquímetros, existe fiscalização, Sim. existe uma cobrança, porque muitos desses parquímetros não estão funcionando. Quer dizer, a empresa está cobrando ali, a pessoa vai e aí já não encontra o monitor, vai no parquímetro, não está funcionando, e aí passou os tal dos 10 minutos, ele acaba sendo, recebeu uma notificação, sendo que a empresa não está disponível, a pessoa tem a intenção de pagar, a empresa não está disponível. Sim. Evandro, existem 32 parquímetros disponíveis, né, espalhados por diversas ruas que abrangem o estacionamento rotativo, seja na área azul ou na área verde. Por coincidência, agora na segunda-feira, foi uma das fiscalizações também que acontecem pela agência reguladora, também junto aos parquímetros. Quanto ao período, Evandro, dessas fiscalizações, o próprio nome já sugere fiscalização, ela acontece num momento inesperado. É como quando uma vigilância da saúde chega no estabelecimento, né? Chega de uma forma inesperada para justamente se ver a real situação do objeto que será fiscalizado. Então, na segunda-feira agora, a equipe da AGER esteve fiscalizando, mas essa fiscalização foi algo programado já há 60 dias atrás. Tem as fiscalizações que são comunicadas com antecedência, né, atendendo a um cronograma estabelecido, isso também para dar um devido tempo e um alerta para a empresa fiscalizada, para que ela realmente observe, revise, veja o que for necessário para que os parquímetros estejam funcionando. E dos 32, né, eu recebi a informação do Marcos ontem, que 7 deles estavam, enfim, não estavam funcionando, né, por vários motivos. Então, o técnico da Stacione, ao abrir
o parquímetro e o acompanhamento da agência reguladora. Então, era uma placa que, como um computador, não reiniciou naquela manhã, então ele precisou dar ali a reinicialização e daí funcionou. Um outro motivo também, alguns parquímetros com o vandalismo acontecendo, então as pessoas, ao invés de colocarem só moeda, colocam outros objetos diversos para entupir, trancar, então daí já é removido aqueles objetos e aí passou a funcionar. Então tem essas situações que têm sido acompanhadas. E também convém colocar, Evandro, teve sim momentos mais, digamos, ali para o final do ano passado, de um funcionamento em que chegavam a um número maior até de parquímetros que não estavam funcionando. A agência reguladora, então, notificou, dando prazo para que isso fosse devidamente regularizado, e a empresa foi nos mostrando, numa das reuniões que chamou aqui a equipe, que existe um fornecedor só das peças de substituição. E há uma há uma pressão por parte dessa empresa que fornece para que seja, né, adquiridos sempre novos, eles mudam a tecnologia, é como um carro que muda a versão, e uma pressão para adquirir sempre um novo parquímetro. E quando se precisa de peças para reposição, eles demoram 60, 90 dias para poder... Só um minutinho. Para poder repor essas peças. Então, inclusive, eles nos mostraram de 4 parquímetros que eles solicitaram a placa-mãe nova, enfim, e está por chegar agora nos próximos dias, só para esclarecer também. Me perdoe, porque aqui se eu faço, eu procuro fazer o questionamento de quem está nos ouvindo. E aí eu pergunto, o que o usuário tem a ver com isso? Porque assim, 7 não estando funcionando agora na segunda-feira, nós estamos falando aí de 32, nós estamos falando aí de um índice de 20% deles não estarem funcionando. Sobre a questão de fiscalização, né? Fiscalização é justamente isso. Eu não perguntei qual é o dia, porque a fiscalização não tem hora nem dia marcada. A ideia da fiscalização mas eu perguntei a frequência. Se faz fiscalização a cada 30, 60 dias, 90 dias, né? Mais ou menos um cronograma, né? Não a data e hora marcada, né? Evandro, cronograma. Nós temos a fiscalização feita uma vez por mês, em períodos, como eu já falei antes, que não é comunicado, não é avisado a empresa. Ok, não, aí então nós temos a resposta. A cada 30 dias é feita uma verificação. Mais ou menos 30 dias, né? Às vezes pode dar 40, às vezes pode dar 20, né? Exato, 15. Sim, né? Mas aí nós temos 20%, Edgar, 20% deles não estão funcionando. Aí essa justificativa de ser uma empresa só que fornece e tal, isso é um problema da empresa. Se você se estabelece aqui, você vai fazer essa cobrança, você está cobrando pelo serviço, o mínimo que se tem é que a empresa tem estrutura. Eles dizem, mas peça de reposição. Então, que eles comprem máquinas novas e deixem lá em estoque 2, 3, 4, 5, 10, 7 máquinas, como é o caso que está acontecendo, em estoque nova, pronta para trocar a máquina inteira, não esperar uma placa-mãe. Porque senão a gente fica sempre com a justificativa em favor da empresa, e quando ela será em favor do usuário? Olha, Evandro, ao ouvir colocações, né, como você está fazendo agora, como diretor administrativo, eu preciso ter um entendimento, também uma visão de compreensão aos fatos, a diversas situações. Começamos assim, vendo, por exemplo, vocês imaginam quanto custa um parquímetro? Teria, no caso, uma noção? Não, mas desculpe, Edgar, mas isso não vem nem ao caso. A empresa está aí, ela está cobrando e cobrando caro por um serviço. Ela que discutiu, até está pedindo aumento agora no preço cobrado do estacionamento. Quem tem que ter a estrutura para atender são eles. Entendeu? Então, a penalização fica sempre para o usuário. Quer dizer, a máquina estragou, a peça é cara, o parquímetro é caro, foi vandalismo, foi isso, foi aquilo.
O que o cidadão tem a ver com isso? Quer dizer, o cidadão é penalizado, ele não encontrou parquímetro. O funcionário não veio trabalhar porque botou atestado, aí você não encontrou ele. Aí passou a moto, te aplicou uma multa. E aí você paga. Mas tu vai olhar assim, mas eu não tinha parquímetro, eu não encontrei a pessoa. Quer dizer, o usuário fica pagando a empresa, mesmo com todos os problemas, a continuar cobrando pelo serviço que ela não está prestando com boa qualidade. Porque ela tem que dar condições ao o usuário de pagar esse estacionamento. Certo. É uma visão de usuário, né? Então, se a empresa está ali estabelecida, Sim. se ela está tendo problemas, ok, existem problemas, administrar uma empresa não é fácil, tem diversos, tudo isso a gente entende, mas quando tem esses problemas, ela não deixa de cobrar. E o usuário acaba, algumas vezes, sendo notificado por não conseguir encontrar o tal do cidadão para fazer o pagamento, e o parquímetro está quebrado, mas ele tem que pagar, ele tem que correr de atrás para pagar a empresa. Sabe? Quando a equipe de fiscalização chega na Estacione, no que estamos falando agora, eles têm, Evandro, várias peças de reposição. Várias, né? O que mais tem estragado, que tem dado problema, com o conector, enfim, o sinal de internet, hoje depende tudo da internet. E nós sabemos que, né, a internet tem dias que nos deixa na mão. Se no momento em que o cidadão chegou para utilizar o parquímetro, ele não estiver conectado com a internet, obviamente não vai funcionar. Então, a empresa tem apresentado para nós vários tipos de peças que eles têm para reposição. Mas quando o técnico chega lá, daqui a pouco, para poder ver, regular, revisar o parquímetro, a peça que estragou, que deu a avaria, o sintoma que ele apresentou, não é com a peça que se tem, né, disponível. E ele só não tem disponível vários parquímetros novos, porque um parquímetro novo hoje varia de 30 a 35 mil reais. Então, mas, né, por essa situação que eles não têm mais parquímetros prontos para serem substituídos, e quando estraga, solicitam a reposição da peça. Eu continuo dizendo que é o seguinte, quem se estabeleceu aí tem que dar condições para o cidadão. Eu estou aqui do outro lado, estou querendo cobrar como usuário. O usuário, como eu defendo que tem que pagar o estacionamento, deixando isso lá, eu defendo o estacionamento rotativo pago. Acho que não tem outra alternativa. Então, como eu defendo isso, mas o cidadão tem que ter condições de pagar. Você tem que dar alternativas para ele pagar. Né? E quando essas alternativas elas não estão disponíveis por falha da empresa, aí por N motivos justificativa, o cidadão continua sendo penalizado, continua sendo obrigado a pagar, e a empresa apresenta a justificativa, não tem a peça, o sol não veio hoje porque a energia solar, a internet não funciona, mas o cidadão continua pagando. Né, o contribuinte continua pagando. Esse é um dos pontos principais. Mas agora, porque somos adiantados do tempo, acho que já esse posicionamento ficou bem claro, tanto da AGER como o meu aqui. O senhor tem o dado de quantas notificações são feitas, em média, por mês, por algum tipo de infração, ou falta de pagamento, ou exceder as 2 horas, enfim, pelos motivos que existem aí, possibilidade de notificação? Quantas são expedidas por mês? Por mês. Certo. Por mês? Em seguida eu já vou acessar o sistema para poder lhe passar a informação. Vamos pegar assim, o ano passado, um dado fechado do ano passado, porque está se falando aí que no ano passado teve mais de 600 mil. Isso é verdade? Eu não tenho esse dado agora para lhe dizer. Já em seguida, no decorrer da nossa conversa, eu vou lhe passar essa informação. Porque, veja bem, a partir daí desses números, dá para a gente pensar em algumas coisas. Né? 600 mil, confirmando esse número no ano passado,
né? É um número extremamente expressivo, 600 mil notificações. E aí essas foram expedidas, são 600 mil aquelas que foram expedidas e cobradas do usuário, ou ficou lá como infração, né? O usuário não viu, não foi atrás, não pagou e tal, ou dessas 600, algumas delas foram retiradas porque foram feitas de forma errada. Né? Eu quero chegar nestas informações, porque são Evandro, importantes de se... Daqui a pouco, como eu falei, eu lhe informo, enfim, a questão de números, né, de quantidade, porque isso é mais no setor de fiscalização e eu, como de forma administrativa, a gente não tem, né, exatamente o número na hora, já lhe passo. Agora, o que eu quero comentar nesse sentido é de que das notificações que são emitidas, é um número muito reduzido, tá, é que tem acontecido os pagamentos. E aí algumas pessoas se equivocam em pensar que, imaginando um número altíssimo de notificações, e que isso geraria uma entrada muito grande de dinheiro. O que tem acontecido, nós temos acompanhado, feito um levantamento dessas notificações, e em Erechim nós temos mais de 90 mil veículos cadastrados, certo? Só para nós ter um parâmetro. E é uma faixa de 500 placas, 500 veículos, ou seja, um número muito reduzido, se nós compararmos a população, né, de veículos na cidade. E esses veículos é como que eles criaram um vício para poder gerar essas irregularidades. Está entendendo? Então, se tem lá a placa 1, 2, 3, 4, 5, o histórico da placa desse veículo ele tem lá 4, 5, 7 irregularidades, é como que a pessoa, como que tomou uma decisão assim, eu não estou me importando mais, podem multar, podem emitir a irregularidade, porque eu não estou preocupado com qual o reflexo que isso vai gerar. Porque a grande maioria massiva, tá, da população da cidade paga certinho, utiliza, os usuários estacionam, colocam na vaga, ou pagando com o monitor, ou usando o parquímetro. Mas tem feito o pagamento, tem obedecido o rotacionamento. Ok. Mas aí a gente entra numa outra discussão, né? São em torno de 500 placas que resolveram reiteradamente não pagar, né? Reiteradamente dizer, olha, não vou pagar e ponto final. Né? Ok. Hoje entrou uma ligação aí no telefone aí do diretor administrativo da AGE, né? E aí eu estou tentando aqui, nós estamos aqui aguardando aí, né, que ele restabeleça aí com a sua imagem. Mas veja, se são 500 placas, tá? São 500 placas, eu pergunto, aí sim, a empresa pegar justamente com a prefeitura, juntamente com o trânsito, ó, vamos fazer o monitoramento nessas placas, entendeu? E aí até avisar lá os monitores, ó, essa placa está aqui, porque a gente precisa explicar, essa notificação que é feita, mesmo que o cidadão não pague, ela não gera automaticamente uma multa lá no Detran. Né? Ela não gera automaticamente. Para quê? Porque para gerar esta multa lá, é preciso a presença do azulzinho, como a gente chama aqui, né? Do guarda de trânsito lá, a autoridade para fazer a efetiva notificação. Né? E esses não acontecem em todos os casos. Né? Então, essa é uma questão. Já que tem 500 veículos, está identificado, vamos criar uma lista negra desses aí, vamos fazer um trabalho conjunto da empresa e do pessoal do trânsito e vamos tornar isso uma multa no Detran, de uma forma rápida. Evandro, é bem importante ó, que você tenha uma visão da sequência e o que realmente está acontecendo. Essa mobilização ela já está avançando, acontecendo, justamente para poder alcançar esses veículos que não têm, né, atendido as normas, né? Porque no momento que não atende essas normas, ele precisa passar o seguinte nível da irregularidade é receber a multa, porque quando a irregularidade
é colocada no para-brisa do veículo e esse cidadão, o usuário, ele não regularizar isso, então é acionado o Departamento de Trânsito, e o Departamento de Trânsito, em loco, chegando, né, o veículo, ele vai, então, emitir essa autuação. Quando emitida essa autuação, o cidadão ele vai ter 24 horas, tá, para poder fazer o pagamento ainda. Então, ele fazendo o pagamento dessa irregularidade, que são os R$ 23, automaticamente, né, é anulada essa autuação que foi feita. Então, para lhe passar aqui, ó, a gente analisou aqui no sistema, acontecem na faixa de 7.000 irregularidades por mês. 7 que mil? são emitidas. 7 mil. 7.000. Mas e como é que você chegou ao número ano passado de 600 mil? 7 mil por mês, Sim. 10 meses, são 70 mil? Agora, você imagina, Evandro, 7.000 irregularidades? Tá. Agora você analisa no seguinte sentido. É na faixa aí, que nem se nós pegarmos em janeiro, tá? Que eu tenho um dado já fechado. Em janeiro, foram 289 mil vagas utilizadas. Isso. Ok? 289 mil vagas utilizadas e 7 mil irregularidades. Porque quando a população ouve, mas meu Deus, o que é isso? É um valor baixíssimo. Agora, em cima desse número de irregularidades emitidas, tem essa quantidade de veículos, que é em torno de 500 veículos, que insistem em gerar essas irregularidades. Mas dessas 7 mil, quantas foram pagas? Foram regularizadas? Aí eu não tenho essa informação. É por isso que assim, aí nós estamos entrando no ponto que seria importante. Eu até digo isso assim, até numa questão de conscientização, diretor, assim, pesquisar por qual motivo as pessoas estão sendo notificadas. Se identificou lá que são 500 veículos que reiteradamente não pagam, simplesmente o governo não paga. Bem, vamos fazer uma ação nesses caras e vão meter uma multa do Detran, multa na carteira, né, pontos na carteira, porque aí o cara perde a carteira e tal, né? Ok. Então, essa é uma ação. Agora, e as outras? Porque aí vem a ação, o porquê que isso está acontecendo. Certo. Evandro, olha só, vamos com um parâmetro, como eu lhe disse, por exemplo, janeiro, que eu tenho aqui fechado os relatórios. Num total de 289.874 vagas utilizadas, certo? Tá? Sim. Nós tivemos 9.756 irregularidades, e sendo 3.147 pagas. Tá. Não pagas. Não, de 9.756, 3.000 não foram pagas. 6.000 foram pagas. Tá, 6 mil. Mas não estão falando nem arrecadação. Agora, destas 9 mil, qual o principal motivo? Os dois principais motivos, né, a falta de pagamento é o principal. Sim. O principal, 90% das irregularidades é a falta de pagamento. Então, a pessoa estacionou o veículo, olhou para a direita, para a esquerda, não encontrou um monitor, pensou, não, aqui eu vou, ninguém... Não, mas a moto, alguém colocou esse veículo no sistema, ele precisa ser pago, precisa ser regularizado. E aí gerou a irregularidade por não pagamento da vaga. Mas aí, vamos em frente. Destas notificações, então, tem um mapa de onde isso mais acontece? Veja, a ideia que eu tenho é que, assim, a partir desses números, poder-se fazer uma orientação segura para o usuário, para o contribuinte, né, para quem paga essa conta. A maioria por falta de pagamento. Ok. Quais os principais pontos da cidade onde isso acontece? Fazer um trabalho de conscientização, de repente melhorar, botar mais um parquímetro, botar mais uma pessoa, botar um ponto fixo de venda. Quer dizer, tentar melhorar esse sistema, facilitar para o contribuinte. Se a gente defende que tem que pagar o estacionamento senão não tem vaga, ok, eu sou um desses defensores. Agora, a gente tem que ver onde está acontecendo, por que está acontecendo tantas irregularidades, aonde são os principais pontos que está acontecendo e tentar ir lá e ajudar esse contribuinte.
né? Eu acho que com esses dados Evandro, são muito o importantes. principal motivo, sabe? Ó, sim, E eu me sim. desculpe, eu O acho que esse principal devia ser o motivo que a trabalho da agência gente. reguladora tem feito. Sim, mas é o que nós estamos fazendo. O principal motivo. Oi? Sim, Alô? estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tá, é que está cortando para mim aqui. O principal motivo que a agência reguladora tem acompanhado, inclusive de situações de pessoas que têm vindo aqui pessoalmente na agência reguladora para tentar resolver, é essa questão de querer dar saber resolver o problema sem pagar. A grande maioria, Evandro, a pessoa tem chegado, né, num local e não enxerga o monitor. Ok, não enxergou o monitor, e ela só entrou num estabelecimento dizendo que foi em 5 minutos. Eu não sei o que se consegue fazer em 5 minutos, mas as pessoas têm dito isso, que em 5 minutos entraram, saíram, não tinha monitor, e daí como é que apareceu a irregularidade? Então, aí nós ficamos pensativos, Evandro, peraí, como que o estacionamento está funcionando? Porque aquele veículo foi visto ali naquela vaga. O usuário não enxergou o monitor, ele, né, não procurou um parquímetro, e queremos lembrar também que existem 30 pontos de venda na cidade, principalmente bem na área central, pontos de venda, onde tem um adesivo na vitrine, e esses pontos de venda também são lojas que a pessoa entra ali, pode fazer o pagamento e regularizar, enfim, o seu veículo. Mas, Então, não, eu entendo, senhor, mas assim, ó, o que eu quero, o meu objetivo, não é o que eu quero, não é o que eu pretendo, o que eu quero não interessa, mas o meu objetivo é, assim, ó, desmistificar isso, entender que as pessoas precisam pagar, conscientizar as pessoas que precisam pagar, senão não tem vaga. Então eu sou favorável ao estacionamento. Só que pelo lado do usuário, ele tem que ter a informação correta quando ele é notificado. E a AGER tem que ir lá, por exemplo, ó, aqui está acontecendo muito aqui na quadra da Comandante Kremer, aqui, por exemplo, na frente da rádio, vou usar esse termo aqui. O que está acontecendo sim, ali? Não tem parquímetro, não está tendo monitor. sim, Então, temos que fazer uma ação de conscientização lá. Porque senão fica só uma máquina arrecadatória. Assim, ó, quanto mais tem, ó, vamos lá. Porque aí, me desculpe, é uma empresa. Empresa é para gerar dinheiro. Não adianta, é para dar lucro. Tá? Então, o que acontece? sim. Se lá naquele lugar lá... Eu quero lhe colocar o seguinte: a agência reguladora tem acompanhado e está acompanhando todos os dias o acontecimento em tudo que envolve a Estacione. Eu só não tenho, daqui a pouco, alguns dados que você me pede assim no rápido aqui, porque envolve, são muitos números, muitos levantamentos, muitas fiscalizações. Agora, você me pedindo pontualmente, tá? Tipo, olha, qual a região, quanto que é, como você, né? Nós temos acesso a todos os dados e traremos para você, né, com maior alegria de poder contribuir, porque é dessa forma, como você está fazendo através do programa agora, são esclarecimentos que são passados para a população e a gente evita um monte de problemas, de situações de desconforto. Então, todas essas informações, o quanto em cada região, nós temos isso, mas preciso do tempo para poder pesquisar no sistema e poder fazer o levantamento para você. Eu não tenho... Não, mas assim, ó, Sim, não é nem para questão de divulgação. Eu acho que é uma campanha de trabalho da GER. A GER pegar sim, esses números e dizer, ó, internamente, ó, precisamos fazer uma ação aqui. O que está acontecendo aqui? Porque a empresa passa a ser interessante, ó. Na Comandante Kremer lá, digamos assim, a rua mais lucrativa pra gente. Vamos deixar a moto passar lá mais vezes, né? Vamos fazer lá, porque lá tá rendendo dinheiro. Não estou falando de uma empresa. A GER, estamos falando de defender o dinheiro público, estamos falando de estacionamento de área pública, nós estamos falando de interesse público. A empresa está no interesse dela de ganhar dinheiro. Se tiver uma fonte de recursos maior, é lá que eu vou, como qualquer outra empresa. E também por isso não é uma crítica à empresa. Mas a GER serve para isso. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Nesse ponto agora, é muita notificação, são 500 carros, chama lá, vamos fazer notificação, vamos botar no Detran esses carros, fazer o pessoal, porque todo mundo tem que pagar, entendeu? É esta ação que eu acredito, é uma visão minha, que a população espera da GER.
Mas é o papel que a GER está desempenhando, Evandro. Quem sabe, na forma de você colocar, no seu ponto de vista, né, parece que nós estamos deixando a desejar. Eu acho que, sabe, nós estamos procurando fazer um trabalho, né, acompanhando todas as situações. Lembrando que a AGER não fiscaliza somente estacione. Já falei no programa anterior, né, você indagou, nós somos em 6 pessoas, contando com o diretor-presidente e eu, diretor administrativo, tá? Para poder fiscalizar a estacione, o transporte coletivo urbano, com todos os ônibus circulando pela cidade, as dificuldades que surgem, a questão da água, do abastecimento da água. Então, tudo aquilo que está ao nosso alcance, estamos procurando fazer um trabalho que não fique nada de fora. Então, nesse sentido, a agência reguladora, sim, está defendendo sempre os usuários, os cidadão erechimense, e também nós temos que ter o entendimento para que a empresa consiga dar o giro no mês e permanecer. Porque se nós apertarmos o cinto de tal forma que está tudo errado, né? Digamos, não é o caso, mas que teríamos que exigir além daquilo que é o normal, o natural, nenhuma empresa conseguiria subsistir e dar continuidade à prestação dos serviços. Nós temos aí, eu estou estourado no tempo, de repente eu vou levantar alguns pontos e a gente vai tentando esclarecer, porque eu sou aqui escravo do relógio, é mais ou menos que nem o estacionamento, né? Eu tenho um tempo, senão eu tenho que rotacionar, senão eu levo multa, né? Diretor administrativo. Mas tem mais um ponto que eu quero perguntar. Tem muita gente que mandando WhatsApp e questionamentos e tal, no YouTube também. Por que não se tem, por exemplo, há sim a possibilidade do cidadão pagar lá 15 minutos, meia hora, 1 hora através do aplicativo, né? Isso é sim possível. Mas quando esta moto passa, ou quando o agente mesmo vai lá e aciona o estacionamento, quando a pessoa tem crédito, ele já aciona imediatamente 1 hora. E a pessoa diz, por que não aciona meia hora? Né? Por que 1 hora? Já se pensou nisso, já se discutiu esse assunto? Sim, já foi discutido e o levantamento feito é que a pessoa que vem para o centro da cidade, ela vem para se utilizar pelo menos 1 hora naquilo que ela vai fazer. Seja no ambiente bancário ou para fazer a compra de uma roupa, um calçado. Quem fez esse estudo? Nesse sentido. A própria Estacione, né, no levantamento que fez em loco com as pessoas, e a agência reguladora tem acompanhado. Temos feito essa pesquisa, esse levantamento com as pessoas que têm feito os protocolos junto à agência reguladora, até mesmo as reclamações. Temos procurado extrair algumas situações, né, quanto ao uso, quanto à necessidade, e temos feito esse levantamento. Então, visto que a grande maioria utiliza 1 hora, né, então aqueles que precisam usar menos, a partir de 15 minutos, tem o aplicativo disponível para a pessoa utilizar e acionar. Então, se tem um cidadão, mas 15 minutos é o suficiente, é só fazer a entrega de uma caixa lá, ele aciona os 15 minutos e vai pagar só por aquilo. E o restante é ativado 1 hora. O negócio é esse, você tem que correr atrás, pagar se você só 15 minutos, aciona você 15, porque quando o pessoal vai passar, segundo pesquisa da própria empresa, e aí volta a dizer que é o interesse dela, é melhor acionar 1 hora e a pessoa usar só meia hora, mas ela já cobrou por 1 hora aquela vaga, de repente pode cobrar 2 vezes a mesma vaga, né? Porque a pessoa sai dali meia hora, chega outro carro e já vai pagar pelaquela mesma vaga. Quer dizer, aquela vaga já estaria paga por 1 hora. Eu saí em 15 minutos. Aí vem outro carro, estaciona ali e vai pagar por 1 hora naquela vaga, ela faturou 2 vezes. Né? Naquele mesmo espaço de tempo. Mas aí Evandro, uma discussão uma outra longa. situação também que alguns usuários têm questionado aqui junto à agência reguladora, mas eu não tenho celular ou não quero usar o aplicativo. Ok, é uma escolha. E nós vemos que hoje em dia,
dificilmente ou poucas pessoas que não se utilizam do smartphone para poder controlar desde banco, enfim, outras situações, e também o estacionamento rotativo. Algo que pode ser feito também, e eu vejo até a situação, os meus pais estão eles já têm 80 anos, e o meu pai dirige, ele vem para o centro da cidade, o carro dele, e ele não tem celular, nem sabe usar. Agora, ele cadastrou o CPF dele, com um monitor, e colocou lá R$10, colocou um crédito no momento e ficou cadastrada aquela placa. Isso é possível, acho que é uma informação bem importante, Evandro, para que pessoas que não utilizam o smartphone ou não queiram, né, então, de poder fazer o cadastro com o monitor, atrela o CPF à placa do seu veículo e coloca lá os R$5, que seja, R$10, no momento que ela chegar no centro da cidade, onde tem o estacionamento, aquele valor vai ser, então, debitado e pronto, pagando, evitando qualquer problema, qualquer dor de cabeça. Mas aí tem pessoas aqui sugerindo, onde o parquímetro não está funcionando, proibir de cobrar, porque tem que ter alguma penalidade para a empresa. E o pessoal botou aqui, as câmeras da moto tá sempre funcionando, né? O parquímetro, quando quebra, o cidadão tem que correr de atrás. E é mais ou menos por aí, né? Algum tipo de penalidade para a empresa. O parquímetro está funcionando, aquela quadra não pode cobrar enquanto não voltar a funcionar. Acho que tem que dar uma pressionada nesse sentido aí, pelo menos é a opinião, e eu concordo com esse ouvinte que mandou aqui. Muito obrigado pela sua participação, diretor administrativo. Vou dizer que eu estou com um espaço aqui de tempo bastante apertado. Se eu tiver, ou nós tivermos mais questionamentos, eu encaminho pelo WhatsApp, e aí a gente vai conversando e vai tentando responder na medida do possível. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigado, Evandro, pelo espaço, e que todos tenham um ótimo dia aí. Um abraço. Um abraço.